O programa Design Inside veio hoje aqui a Cucaria, a mais nova doceria de Joinville que está dando o que falar. A doceria é especializada em cucas, que é a especialidade da dona Asta Hetzer, e por isso o AH, Dona Asta Hetzer Cucaria. Quem teve toda essa ideia foi a filha da dona Asta, a Jane, que está aqui do meu lado e que a gente vai conversar com ela. Oi, Jane, tudo bom? Tudo bem, Suzane? Bem-vinda. Obrigada. Jane, qual foi a ideia da Cucaria? Bem, cuca, eu não consigo me lembrar sem ter uma relação com a cuca, né? Primeiro foi minha avó, depois foi minha mãe, então minha vida inteira. Mas, na verdade, assim, essa semente, eu acho que ela foi plantada em 2014, quando teve o primeiro festival de cucas de Joinville, e a minha mãe, ela concorreu, venceu. Aí eu pensei, será que a gente não tem alguma coisa diferente na mão? Será que a gente não pode fazer alguma coisa com isso? Então, desde lá, essa sementinha está brotando. E ano passado, então, quando eu decidi mudar de carreira e tudo mais, aí eu comecei a estruturar o conceito que vocês estão vendo hoje. Então, a dona Asta foi a grande homenageada. A dona Asta é uma doceira conhecida na cidade. Dona Asta, como é que foi o seu caminho até aqui? Eu acho de bastante trabalho, mas eu sempre fiz com bastante amor. Começou tudo pela minha sogra, há muitos anos atrás. E eu assumi depois por 32, 33 anos. Aí eu parei por uns 15 anos e ali veio o convite da RBS para participar do Festival de Cucas. E lá acho que aflorou tudo, ali começou tudo de novo, eu venci o campeonato e aí, Asta, faça uma cuca para mim, mas como eu até hoje moro em apartamento, foi muito difícil de atender. E ali veio a minha filha, ela disse, mãe, nós vamos começar com cuca, você me ajuda? Eu disse, vamos embora, vamos trabalhar. E é interessante daqui na Cucaria que em todos os aspectos a gente consegue perceber a tradição e a modernidade, e com elas junto a qualidade. Jane, como é que funciona, por exemplo, a cozinha? A cozinha de cuca é algo bem tradicional, mas aqui tem algo peculiar. Você traduziu bem, né? Então aqui a gente tem realmente a questão da tradição. As nossas receitas, elas são receitas muito antigas. A maneira como a gente trata o fermento, a maneira como a gente trata o respeito à fermentação é muito tradicional. Tem essa questão da qualidade. Então é um produto extremamente fresco. A gente tem várias fornadas no dia. E tem essa questão da modernidade. A modernidade, então, a gente vai mostrar depois no design, mas a questão da cozinha são os equipamentos. Então, os nossos equipamentos, eles são super modernos, onde a gente consegue garantir uma agilidade, mas mantendo sempre o mesmo nível de qualidade. Então, a gente tem um forno italiano extremamente moderno, todo ele computadorizado, onde a gente garante que as receitas e a forma de assar, elas sejam sempre padrão. Ao mesmo tempo, a gente tem um congelador de altíssima velocidade. Então isso dá para a gente uma agilidade para que a hora que você descasca uma maçã, né, você não tem o problema que ela fique escura, porque você descasca, ultra congela e pronto. Todas as qualidades do produto estão ali garantidas. Então é uma cozinha super moderna. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a cuca, com certeza, é algo peculiar de Joinville. Em Joinville, em todos os lugares tem cuca. E a Jane, como morou muitos anos fora de Joinville, ela percebeu que cuca era algo muito inusitado, mas muito relevante. E que as pessoas de fora davam muito valor para a cuca. Então a Jane traduziu a cuca tão tradicional de uma forma mais contemporânea. Inclusive no formato que aqui é comercializado. Exatamente. Assim, a gente queria trazer uma forma diferente de servir, né? Que tinha que ser uma coisa mais dinâmica, mais moderna. Então a gente trouxe essa forma de servir a cuca em embalagens individuais, onde a pessoa é para comer com a mão mesmo, né? Porque a cuca, ela é parente do pão, né? E o pão a gente come com a mão e não come com garfo e faca. Então, por causa disso, hoje é tudo quadradinho, pequenininho, fácil de comer. E outra coisa que me chamou muito a atenção é essa questão das caixas, né? Eu consigo comprar uma caixa e posso levar para qualquer lugar, para um happy hour, para uma casa de amigos. Como é que funciona?
Porque assim, eu queria que a Cuca começasse a ser um presente também. Né? Então a gente começou a desenvolver, de que maneira? Então surgiram as caixinhas. Eu vou visitar uma amiga, vou visitar a minha mãe. Então as caixas elas têm para 4 pedaços, 9 pedaços e para uma cuca inteira. Então você vem aqui, escolhe o sabor que você quer, põe na caixinha e leva para sua casa ou para dar de presente. E vocês também inventam novos sabores? Sempre, sempre. Agora nós elaboramos uma que é a pera com champanhe, com lascas de amêndoas, que está fazendo sucesso, bastante sucesso. E o que mais sai também hoje ainda é a minha cuca campeão, que foi a maçã com nozes, que tem todo dia ali também. E assim, todo dia. Agora o chefe inventou uma de laranja. E assim, acho que a gente tem que ir inovando sempre. E uma especialidade da casa também são as cucas salgadas. Nossa. Como é que funciona uma cuca salgada? Tem uma aceitação maravilhosa, eu não sei, eu acho que nós somos os únicos aqui de Joinville. Então tem muitos saborosos, que tem de lombo, de berinjela, elas são super, super saborosas. E a massa é a mesma da cuca só, lógico, salgadinha. Então, assim, é um sucesso assim, que a gente não esperou. Realmente estamos bem satisfeitos com as cucas salgadas. Dona Asta, a senhora trabalhou por anos de maneira individual e hoje em dia a senhora trabalha com chefes de outras gerações. Como é que é esse desafio de trabalhar com pessoas de outras gerações para fazer algo que a senhora sabe fazer tão bem feita? Eu acho que é muito legal. Hoje nós temos aqui o chefe, o Darlin, né? O Darlin Mark. E ele já venceu vários concursos, né? Já tem 2 troféus ali. E é claro que a gente vai incrementando cada vez mais, mas ele é um rapaz que tem muito talento. Algo que me chamou muita atenção, principalmente por eu trabalhar com design, é que aqui o design é trabalhado em todos os aspectos. A marca foi trabalhada junto com o conceito das caixas e junto com o conceito de todo o ambiente. Como é que se deu todo esse trabalho de marca e de colocação no mercado? Deu trabalho. Na verdade, assim, né, desde o início do projeto, eu queria alguma coisa que fosse toda integrada. Então, desde a primeira conversa com a agência que desenvolveu o nome, então, depois disso, a gente começou a desenvolver as cores, os formatos, e aí de lá derivaram todas as outras coisas, né? Então, passando pelas embalagens, até chegar na parte arquitetônica. Porque o grande desafio era como que a gente vai transformar a cucaria, onde tem um produto absolutamente tradicional, numa coisa moderna, numa coisa que atraísse realmente o público jovem. Então, esse foi o desafio dos arquitetos. Eu acho que a gente conseguiu pelo público que tem nos visitado. Então, hoje eu digo assim, que o conceito ele é 100% integrado. No momento que você pisa na cucaria, até o momento que você come o produto, você está sentindo o conceito que foi todo pensado para isso. Então, para quem está se interessando, estamos aqui fazendo uma matéria hoje na A Cucaria, que fica na Rua Lages, 626, Sala 8. Estou aqui na A Cucaria, que fica na Rua Lages, 626, bem ao ladinho da loja Soufá. E eu estou conversando com os arquitetos do Laboratório 13, a Beatriz Coppola e o Vitor Alvarenga, que foram os profissionais que trabalharam e que executaram esse projeto da A Cucaria. Tudo bom, Beatriz? Tudo bem, e você? Beatriz, qual que foi o desafio proposto pela Jane para que vocês resolvessem? A principal característica do projeto foi aliar a tradição da cuca, né, com a vontade da Jane, que sempre foi criar um espaço contemporâneo. Então, foi muito legal, desde o começo que a Jane nos abordou, ela tinha muito claro na cabeça o que ela queria atingir, qual era o objetivo dela. E durante todo o processo de projeto, ela nos permitiu estar próximos a todas as equipes que estavam trabalhando em cima. Então, as equipes de design, o pessoal da cozinha, quem ia trabalhar. Então, fez com que a forma da gente desenvolver foi muito mais rápida e fácil e atingiu o objetivo principal, que foi criar esse ambiente de acordo com o sonho da cliente Jane.
Vitor, e um dos conceitos principais do projeto, como a gente estava conversando, é aliar o contemporâneo ao tradicional. De que forma que os móveis auxiliaram nessa composição? Então, na verdade, a gente teve uma consulta com a loja Sofá, onde a gente acabou discutindo sobre o mobiliário, a ideia que a gente tinha nos passado de ter uma linha mais moderna, mas a gente queria sempre alinhar o clássico e o moderno, né? Então a gente optou por uma linha de cadeiras com as pernas em madeira, né? A Vivian acabou nos dando essas opções, então a gente acabou optando por essa linha mais corporativa e acabamos chegando no resultado final. Ela acabou dando uma indicação de mesa, né? Fez com que agregasse valor a toda a parte do design em si. É interessante que o Laboratório 13 trabalha em parceria com a Vivian, da Sofá. A Vivian é a proprietária do Sofá, mas também é arquiteta. Ela trabalha já vários anos com móveis de design assinado, tem essa valorização do design brasileiro. E a Vivian consegue trabalhar também com os mobiliários corporativos que conseguem chegar no valor que o comerciante tem como objetivo. Outro aspecto que chama bastante atenção, logo que a gente entra aqui, são as luminárias. Os pendentes lá de baixo, da escada e toda a iluminação aqui de cima chama bastante atenção na composição do ambiente. Como é que se deu essa composição? Bom, o nosso fornecedor foi a Light Luz. Eles deram também a assessoria que a gente precisava em questão de tipo de lâmpada, a qualidade de iluminância. Então, por isso a gente escolheu peças que têm um apelo estético, mas também escolheu peças que funcionam para dar qualidade de iluminação no ambiente, já que a gente está tratando de comida. Então não adianta você receber um prato na mesa e você não enxergar ele, não ter aquela cara, né, de gostoso. Então por isso a iluminação foi toda pensada para deixar a comida mais apetitosa e permitir uma variação de iluminação quando for necessário. Por isso que vocês utilizaram os trilhos. Exatamente, o trilho permite com que você coloque mais peças ou tire peças e você consiga moldá-las de acordo com o teu espaço. O espaço comum da Cucaria tem as peças então de design, que são peças com um acabamento cobre, né, que a gente viu bastante ano passado em feiras, né, na parte de tendência. E elas criam uma ambientação mais confortável para o espaço e são peças de destaque, né, dentro do conceito da loja. Outra coisa interessante, o mobiliário é quase todo contemporâneo, mas a decoração fina, ela conta uma história. Qual que é essa história? A gente tentou desenvolver móveis contemporâneos que conversassem com a história da Dona Asta, né? Até para deixar em destaque, porque não adianta você criar um móvel com muita informação, sendo que vai receber peças, né, clássicas, informativas, e elas vão acabar morrendo. Então, toda a base do projeto foi desenvolvida mais neutra, para permitir com que a Dona Asta, a Jane, com o tempo vão incrementando e contando uma história, né, no espaço. E quais são essas peças decorativas que estão aqui expostas? Então, no começo a gente conversou com a Dona Asta, ela contou sempre que ela guardava as louças que ela tinha ganhado de casamento ou de amigas, e essas louças têm um valor sentimental para ela, então ela queria retratar isso de alguma forma na Cucaria. Então a gente acabou criando esses mobiliários que ela pudesse usar como expositores, né? E também ela pediu para que a gente fizesse um quadro que tem uma colher que pertenceu a um familiar dela, que tem umas receitas antigas, outros quadros com receitas antigas escritas à mão, né? Que tem toda essa pegada tradicional que ela queria que contemplasse o projeto. Então a gente criou espaços para que isso fosse destinado a essas decorações específicas. E as molduras dessas receitas são formas. Exatamente, ela teve essa ideia, ela achou que combinaria, ficaria interessante e acabou dando um charme especial para um cantinho que tem essas formas coloridas com as receitas coladas nelas, né? O Vitor está aqui contando que a Dona Asta Hetzer também foi uma das designers participantes do projeto. Acho isso bacana, a valorização de todas as gerações. Vocês praticamente trabalharam com 3 gerações. Como é que isso se deu? Então foi bem bacana essa mistura de gerações. Foi a Dona Asta com a tradição da Cuca, a Jane com a experiência profissional dela e a gente que entrou com a visão da arquitetura e do design. Então foi muito gostoso, essa mistura permitiu realmente chegar no resultado que a gente chegou, num projeto atemporal, que é importante frisar. A ideia da Jane é expandir, é abrir franquias. Então, a gente tem que permitir com que o projeto de design ele seja recebido em qualquer lugar, sem ter uma característica da cidade mãe dele, porque não foi essa a ideia. Então, por isso, a Cuca estampada no papel de parede, as caixas, então tudo para
fazer com que a marca seja lembrada. Então, independente de onde ela esteja, a marca vai ser sempre o foco principal do projeto. E a Cucaria traduziu algo tão tradicional de Joinville em um formato internacional. Exatamente, essa foi a ideia mesmo. Não deixar a cara de Joinville estampada, mas sim da tradição da cuca. E é legal, aqui a gente consegue perceber que realmente a cuca foi trabalhada de uma forma internacional e que pode ser levada para qualquer lugar do mundo. Então, gente, fica aqui o convite para vocês virem conhecer a Cucaria, que é uma doceria em homenagem à dona Asta Hetzer, que é uma tradicional doceira de Joinville. Quem é de Joinville, com certeza já ouviu falar nela. O ambiente da Cucaria agrada as pessoas mais tradicionais da cidade e também aos jovens. Fica aqui o convite. Fica na Rua Lages, 626, Sala 8, bem ao lado da Soufá.